conversar, para nós podermos discutir um pouco do que foi a Revolução Iraniana, né, em vários aspectos, até porque é um tema que pouquíssimas vezes ele é tratado, seja na academia, às vezes tratado com certo preconceito, pela mídia, pouco ouvimos falar, e quando ouvimos, de uma forma negativa, bastante pejorativa, né? E não quero dizer com isso, não é minha intenção fazer assim fazer propaganda do regime iraniano, da revolução, mas cabe efetivamente fazermos uma análise, sermos criteriosos quando discutimos a revolução iraniana, né? Eu sou professor da Universidade Federal do Pampa, tenho minha formação em Relações Internacionais e História aqui pela Universidade de São Paulo, e há 9 anos eu sou professor então do curso de Relações Internacionais ali no Rio Grande do Sul. E desde minha graduação eu venho trabalhando com os países do Oriente Médio, nos últimos 15 anos mais focado na questão do Irã. Tive a possibilidade de fazer uma parte da minha pesquisa de doutoramento ali no Irã, onde eu fui para entrevistar alguns ayatollahs para compreender melhor esse sistema político. Que a grande questão que eu tinha em minha pesquisa era o que era esse regime que chama-se Vilayat al-Faqih, que é o governo de um supremo líder, um governo que você tem um jurisconsulto acima, né, do que nós... não é um poder moderador, mas é um jurisconsulto, é um grande consultor, alguém que tem um conhecimento acima dos demais para poder guiar a sua nação, né? Então, às vezes fica muito estranho para nós ocidentais, a grande maioria cristã, entender o que vem a ser esse governo, por que uma população aceitaria esse tipo de estrutura de governo, e por que você se sujeitaria à liderança de um jurisconsulto. Então essa foi minha intenção quando estive no Irã e fiz as entrevistas, né? E eu acho que um dos aspectos mais importantes para ressaltar quando nós falamos da Revolução Iraniana é, primeiramente, o que existia antes dela, né? Nós tínhamos, até 1979, o governo, que era um governo ditatorial, era uma monarquia do Shah, da família Pahlavi, que no começo do século foi colocado ao poder, quando depuseram a outra dinastia, que era a Qajar, foi colocado ao poder pelos britânicos, e depois da Segunda Guerra Mundial, aí quem assume efetivamente o controle são os americanos. Então, o interesse efetivo das grandes potências pelo Irã sempre esteve vinculado a uma questão geopolítica e uma questão econômica, que é sabido o poder que o petróleo tem, né, na estrutura do sistema econômico internacional. Então, os americanos, após a Segunda Guerra Mundial, eles gradualmente vão conseguindo expandir o seu poder ali no Irã e controlar, né, ainda de uma forma indireta, controlar essas estruturas de poder. E patrocinar o Shah, que nada mais é que um grande ditador. Então, o que nós, muitas vezes, até colocando assim um exemplo clássico, não sei se vocês chegaram a assistir um filme recente que chamava Argo, né? É um filme que fala sobre quando aconteceu a Revolução Iraniana. Na sequência, houve uma invasão de iranianos à embaixada americana, porque temia-se que eles fossem tentar dar um golpe e fazer a reposição do Shah no país. Então invade-se a embaixada. Então fogem algumas pessoas. Esse filme Argo é sobre isso. Mas é interessante como o Ocidente mostra essa situação. Então, no começo do filme, enquanto passam os letreiros do filme, nós vemos brevemente alguns desenhos falando: e o Shah era autoritário. Ok, mandava enforcar pessoas. Acabou. Aí, quando começa o filme, são 2 horas tratando assim a população iraniana como uma espécie de um povo primitivo. É interessante que, se vocês perceberem, eles sequer traduzem quando os iranianos falam. Então não tem tradução. Então parece que eles não são povos, estão grunhindo, estão falando uma língua que não é uma língua civilizada. Então essa é a construção que
eu tive, no pouco que eu estudei sobre o Irã antes de chegar à graduação, era de um povo que, por algumas razões que nunca deixam muito claro, simplesmente romperam com o sistema internacional e foram trilhar um modelo um modelo talvez pautado nos valores que não eram ocidentais, não eram cristãos, então, de certa forma, deveriam ser colocados ao lado. Então, é essa construção internacional que a gente foi vendo, né? Eu falo a grande maioria no Ocidente tem essa visão. E quando então acontece essa revolução em 1979, eu acho que esse elemento é importante. Basicamente, o que se buscava era uma ruptura de um governo ditatorial. Isso é notório, né? E foi o que aconteceu. Agora, não podemos ser puritanos quando tratamos de uma questão como essa. Ali aconteceu uma revolução. Existem autores que equiparam, a Revolução Iraniana, a Revolução Francesa, a Revolução Russa. Tal é o potencial de transformação que ele desencadeou. E isso, inclusive, no sistema internacional. Então, a partir de 79, claramente surge uma possibilidade de que o mundo islâmico tenha uma nova forma de governo pautado em seus valores, em sua religião, o que até então não existia. Até 1979 as pessoas tinham que trilhar o modelo ocidental, né? Então, nesse processo revolucionário, nem todos que participaram da derrubada do Shah tinham interesse que ali fosse instaurado um governo islâmico. Então, aí que é o interessante, eu acho que é o aspecto que nós temos que levar em consideração. Como qualquer outra revolução, o processo posterior, ele é um processo de atrito. É um processo que vão ver os grupos que estão mais bem estruturados e que a população vai conceder o seu apoio para que ele permaneça no poder. Então, nesse sentido, ainda que durante o processo revolucionário tivessem vários grupos de esquerda, partidos comunistas, tinha tudo que simplesmente queria derrubar o governo do Shah, no momento posterior foi colocada uma consulta à população que ela queria a instauração de um governo islâmico, como a grande maioria. Mais de 95%, 97% da população é xiita, é muçulmana xiita. E eles já seguiam esses preceitos do Islã. Então, a aceitação não foi uma... como que alguns autores tratam que foi uma violência, foi uma imposição. Talvez para uma grande parcela da sociedade que se beneficiava da forma, do estilo de vida que o Shah impunha. Mas não, depois, quando se instaura o modelo da República Islâmica, esse processo muda completamente. Então, é perceptível que houve um endosso da população. Agora, por que isso gera um risco? Isso gera um risco porque se esse modelo viesse a dar certo, então certamente nós faríamos nós colocaríamos em dúvida o modelo ocidental. Então, para as potências ocidentais, esse modelo não poderia dar certo, de jeito nenhum. Então a gente vê logo depois da Revolução Islâmica, nós temos a guerra Irã-Iraque, que o Iraque é apoiado pelos Estados Unidos, uma guerra que vai durar 10 anos para tentar desestruturar todo o país, e depois os diversos embargos que são colocados contra a economia islâmica. Aliás, a economia iraniana, perdão. Porque esse era o aspecto preponderante. Isso é o que os Estados Unidos queriam, que não funcionasse a economia iraniana. Então, a indústria iraniana, ela sofreu todas as adversidades que foram colocadas. A população iraniana tem dificuldade para importar quaisquer não, mas muitos tipos de produtos que poderiam ter facilitado o seu desenvolvimento tecnológico. Tudo que eles fizeram foi através da capacidade deles ou de algum outro país que, porventura, burlou esse boicote estadunidense. E é interessante, aí sim que eu acho a capacidade deles admirável. Você pega um país em que havia um índice de analfabetismo altíssimo, em que estava muito concentrado na população mais rica, na elite político e econômica iraniana, no período do Shah.
para o período posterior, e que praticamente, eu não posso dizer que são 100% da população alfabetizada, mas muito próximo a isso. Muito próximo. Uma preocupação com a educação é muito grande. Alguns vão falar assim, mas é uma educação islâmica, mas é uma população islâmica. Você pode eventualmente fazer essa crítica, mas se você estiver pensando num processo que antes dos religiosos chegarem ao poder, ainda que o Shah era considerado um muçulmano xiita, mas questionável até os hábitos e a forma dele trabalhar, mas ele não tinha essa preocupação. Ele não tinha nenhum interesse em alfabetizar a população, em levar a população para as universidades. Isso estava longe de ser. Aí os avanços, eu acho assim, os avanços que o Irã teve nesse período, ele se deveu basicamente, ou quase completamente, a sua capacidade de lutar contra essa estrutura internacional. Evidentemente que se tivesse sido aberto, se ele tivesse tido as mesmas possibilidades de outros países para se desenvolver, isso seria muito mais tranquilo, mas isso não aconteceu. E aí, quando fiz as entrevistas com os ayatollahs, eu questionava, eu falava, mas por que vocês não abrem, por que vocês não dão a possibilidade para que a população tenha um processo de maior interação? Eles falaram assim, se nós abrirmos do jeito que o Ocidente pretende que nós façamos, a revolução ela vai acabar em pouquíssimo tempo, porque ela tem um processo de estruturação, de maturação, e é necessário que a população ela esteja muito mais segura disso. Mas eles falam assim, mas nós não temos o interesse em ficar assim fechados completamente, só que tem que abrir, as aberturas, as concessões são feitas no nosso tempo. Nós não temos que seguir o modelo, não é o Ocidente que nos diz quando nós temos que quando que nós temos que fazer isso ou aquilo, né? Então, bom, enfim, não vou me estender muito, porque eu já estou concluindo meu tempo aqui. Não quero também, quando eu estou traçando esse perfil do Irã, não quero traçar um país perfeito, um país que só vive só porque ele foi segregado, então ele merece uma atenção especial. Não, eu acho que existem muitos problemas. Conversei com diversas pessoas, existem questões que têm que ser sanadas com bastante urgência, só que essa urgência são eles que vão dizer quando são. Eu acho que cada vez que nós tentarmos interferir dessa forma muito rigorosa, nós tentamos ditar qual deve ser o procedimento que eles devem adotar, aí eu acho que é um retrocesso. Cada país, quando há interferência externa, normalmente essa interferência está vinculada a questões econômicas. É muito difícil, eu não consigo acreditar que algum país eles tenham interesse em questões só humanitárias. Eu acho que a minha ingenuidade já passou faz tempo, que pela experiência que eu tenho estudado em algumas questões internacionais, as questões humanitárias elas ficam em última questão de importância. Então, o Irã, eu acho que pelo tempo, pela forma com que ele foi excluído, ele conseguiu avançar em vários aspectos sociais, necessita revisar muitos outros, mas nós temos que sempre ficar discutindo essa questão da Revolução Iraniana para entendermos onde avançou e onde eventualmente pode ter acontecido alguns equívocos. Então acho que esse momento aqui é interessante, que aí nós fazemos essa reflexão, trazendo as pessoas para elas compreenderem um pouquinho mais o que é o Irã, que não é aquele monstro, né, aquele país pária que foi construído pelo George Bush e por outros ali. É um país como outro qualquer, só que foi segregado. É isso, gente. Obrigado. Obrigada, Renato. Agora a gente queria convidar para fazer uma exposição rápida, simbólica, Padre Paulo Bezerra, aliado aí do movimento social e da Frente Povo Sem Medo. Boa noite. É no meio, acho que aqui. Aí. Boa noite a todos e todas. Uma alegria poder estar aqui num momento tão histórico, simbólico, né, para os nossos irmãos do Irã. A Tabata, ela disse no começo que isso aqui é um ato celebrativo, solene, de uma revolução vitoriosa, popular, marcadamente levada adiante por religiosos, né?
E disse também que, além de ser uma memória, é um recado que nós estamos dando para o mundo. E o recado hoje também vai para a BIM, vai para eles também, né? Que agora estão virando estão mirando a CNBB, CIMI, CPT por aí afora. 1979, a Revolução Islâmica e praticamente também a Revolução da Nicarágua. Duas grandes revoluções onde os religiosos tiveram muita participação, onde a fé e a justiça, né, como está aqui nesse banner, se encontraram. Fé e justiça. E se a fé e a justiça não se encontram e não vão à frente por aqueles que são chamados ao testemunho religioso, então nós estamos traindo as nossas escrituras. Eu estou aqui com o Corão e com a Bíblia. Estão aqui os dois. Eu gostaria de, assim, nessa fala inicial, chamar a atenção dos versículos, os 7 versículos da Revelação em Macá, se eu estou falando certo a pronúncia. Em nome de Alá, o clemente e o misericordioso, louvado seja Alá, Senhor do Universo, o clemente e misericordioso, soberano do dia do juízo. Só a Ti adoramos e só a Ti imploramos ajuda. Guia-nos à senda reta, à senda dos que agraciaste, não a dos abominados, nem a dos extraviados. Também invoco aqui a revelação bíblica dos cristãos, em nome de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Maria, Messias, filho de Deus. Em nome de Jesus, filho de José, filho de Abraão, filho de Deus. Em nome de Jesus, palavra voltada para Deus, que se faz carne e habita entre nós. E acho que é muito interessante trazer para esse momento celebrativo aquilo que foi aprendido não só da religião islâmica e cristã, mas aquilo que a gente aprende também na cultura, que aprende na marcha histórica dos povos, e que na declaração feita agora pelo Papa Francisco, Sua Santidade o Papa Francisco, e o grão-imã de Al-Assar, Ahmad Al-Taib, não sei se estou falando certo o nome, eles assinaram esse documento que é um marco histórico das religiões, chamado A Fraternidade Humana, em prol da paz mundial e da convivência comum. E trazem várias indicações, né? Em nome de Deus, que criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres, na dignidade, os chamou a conviver entre si como irmãos, a povoar a terra, a espalhar sobre ela os valores do bem, da caridade e da paz. Em nome da alma humana, inocente, que Deus proibiu de matar, afirmando que qualquer um que mate uma pessoa é como se estivesse matando toda a humanidade. Em nome dos pobres, dos miseráveis, dos necessitados, dos marginalizados, a quem Deus ordenou socorrer como um dever exigido a todos os homens, de modo particular, as pessoas facultosas e abastadas. Em nome dos órfãos, das viúvas, dos refugiados, dos exilados das suas casas, dos seus países, de todas as vítimas das guerras, das perseguições, das injustiças, dos fracos, de quantos vivem no medo, dos prisioneiros de guerra, do prisioneiro político do Brasil, vocês sabem, dos torturados em qualquer parte do mundo, sem distinção alguma. Em nome dos povos que perderam a segurança, a paz e a convivência comum, tornando-se vítimas das destruições, das ruínas e das guerras. Em nome da fraternidade humana que abraça todos os homens, une-os e torna-os iguais. Em nome dessa fraternidade dilacerada pelas políticas de integralismo e divisão, pelos sistemas de lucro desmesurado, pelas tendências ideológicas odiosas que manipulam as ações e os destinos dos homens. Em nome da liberdade que Deus deu a todos os seres humanos, criando-os livres, enobrecendo-os com ela. Em nome da justiça e da misericórdia, fundamentos da prosperidade e pilares da fé. Em nome de todas as pessoas de boa vontade presentes em todos os cantos da terra. Nós, crentes em Deus, no encontro final com Ele e no seu julgamento, a partir da nossa responsabilidade religiosa e moral e através desse documento,
Rogamos a nós mesmos e aos líderes do mundo inteiro, aos artífices da política internacional e da economia mundial, para se comprometer seriamente na difusão da tolerância, da convivência e da paz, para intervir o mais breve possível, a fim de impedir o derramamento de sangue inocente e acabar com as guerras, os conflitos, a degradação ambiental e o declínio cultural e moral que o mundo vive atualmente. Eu queria terminar e agradeço o Sheikh Rodrigo por esse convite. Queria terminar assim, dizendo quase que uma oração, mas antes dela, dizer que, como fala aqui também essa carta do Papa, que esse encontro aqui é um encontro religioso e cultural. E não é uma utopia isso daqui. Isso aqui é condição necessária de paz para que nós deixemos às futuras gerações um mundo melhor. Chega de cruzadas, chega de fundamentalismos, né? Basta. Sofremos muito dos dois lados com isso. Damos as mãos aos irmãos e irmãs da República Islâmica nessa hora de resistência e união contra as barreiras e sanções econômicas impostas por Trump e o seu império. Damos as mãos aos irmãos e irmãs da América Latina, em especial da Venezuela, nesse continente sempre ameaçado por poderes econômicos imperialistas. Damos as mãos aos funcionários públicos municipais, maltratados pelo seu próprio patrão e por muitos desta casa, decididos a impor o samba prévio cruel e excludente. Apoio total à sua luta, viu, Véspoli, de outros companheiros e companheiras. Damos as mãos ao povo organizado do MTST, do povo organizado no mundo, desde o Irã até São Paulo, ou se quiserem, desde São Paulo até o Irã. Erguemos nossa prece ao Deus de todas as criaturas, clemente e misericordioso, e para nós cristãos, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Termino com essa invocação. Olhai o vosso povo organizado, que se manifesta nas ruas de suas cidades, que manifesta nas ruas das suas cidades o seu sofrimento, enfrenta a violência comandada por aqueles mesmos que deveriam responder às suas demandas, seja no Irã, seja na Síria, seja na Palestina, seja na Venezuela, seja no Brasil. Amém. Obrigada, Padre Paulo, enfim, por essa fala mística. E eu queria que a gente desse uma salva de palmas à Ocupação Nova Palestina MTST, que acabou de chegar aqui no nossos aliados na luta aí contra a especulação imobiliária, e se a casa é do povo, né, façamos. Queria convidar agora para utilizar a palavra o articulador dessa atividade, junto com o mandato do Toninho Véspoli, Rodrigo Jalu. Bom, em nome de Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo. Muito boa noite a todos. Antes de iniciar a minha fala, uma noite para mim muito especial, contando com muitos amigos, parceiros, companheiros de luta. Às vezes lutas diferentes, mas com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que é lutar contra a opressão, lutar pelos seus direitos. Eu quero agradecer aos meus convidados especiais que estão aqui hoje, o senhor Khaled Mahassen, que ele é presidente da Academia Árabe Brasileira de Letras, o senhor José Reinaldo, representando o Sebrapaz, o Dr. Ahmed Sherrada, do Instituto Ibraspal, Instituto Brasil-Palestina, ao senhor vereador Toninho Véspoli, ao senhor vereador Eduardo Suplicy, ao Sheikh Hussein Halilu, representando aqui o povo iraniano, ele é um sheikh iraniano que está aqui no Brasil por parte do Irã, ao senhor Nazir El-Houri, que é conselheiro do Ministério de Cultura da Síria, na Síria, né, e está de visita aqui no Brasil e fez questão de estar aqui hoje, nessa noite presente, junto com a sua esposa. Sejam muito bem-vindos. Ao senhor professor Marcelo Buzeto, um grande amigo, querido, lutador. A senhora Cláudia Hajar, que é vice-presidente da FEA Arábia América. Ao senhor Lamé Ismaili,
vereador Lamé Ismaili, que é secretário de Direitos Humanos da cidade de Guarulhos, ao padre Paulo Bezerra, da paróquia de Itaquera, e todo o pessoal do MTST, a Jussara, que fizeram questão e aceitaram o convite de primeira, com toda a boa vontade de estar presente aqui hoje, uma data muito importante para todos nós. Felicito e agradeço a presença de todos. Eu escrevi minha fala para não me estender, então eu vou ler. Em nome de Deus, o Clemente e Misericordioso, 40 anos da Revolução Islâmica do Irã. Muitos se perguntam por que da Revolução Islâmica e não somente Revolução Iraniana. E o que esta revolução tem de diferente das outras revoluções? Devemos ressaltar que a principal base da Revolução Islâmica não era simplesmente pela miséria que o povo vivia. Afinal, muitos povos, até os dias atuais, vivem em estado de pobreza e não se rebelam contra o seu governo. Mas sim uma grande revolução religiosa, onde o Shah Reza Pahlavi, aliado às potências arrogantes imperialistas, estava buscando mudar a cultura milenar de um povo com defeitos como qualquer um outro, mas um povo religioso. Família que tinham ligação com a monarquia persa viviam muito bem, porém maior parte da população em extrema pobreza, sem direitos à educação e à informação. O nobre Ayatollah Khomeini, que Deus o tenha, fundador da República Islâmica do Irã, certa vez disse ao seu povo: estas potências arrogantes buscam atacar a todos os povos que querem ser livres, que buscam informação e lutam pela sua liberdade. Com essa mensagem ele iniciou alertando o povo iraniano. E então essas potências investiram em diversas partes do mundo para inverter os conceitos culturais de cada país ou região. Apresentaram um novo conceito de liberdade para estes povos, evitando que estes sigam em busca de progresso e permaneçam dependentes de suas esmolas. Assim como a Venezuela resistiu e usou o mesmo termo com relação à esmola. O Irã seguia neste mesmo caminho. O Ayatollah Khomeini teve como maior desafio alertar a população que estão tirando a cultura e a religião do país e ainda estão usando de nossas riquezas naturais. E com essa luta para salvar o seu país, o Ayatollah lutou até o fim de seus dias. É certo que a revolução é do povo. Quem lutou e foi para as ruas em busca da sua verdadeira liberdade foi o povo. A liberdade de pensar, de raciocinar, de se libertar da ignorância. Mas seguro que sem um bom líder, jamais haveria sucesso nesta revolução. Certa vez, o imã Khomeini disse sobre a revolução após a vitória da revolução, que a verdadeira vitória da revolução é quando o Islã estiver presente em todas as partes do país e para todos, sem opressão que existia na época. Fazer a revolução já não foi fácil, mas o imã sempre alertou a todos sobre a importância de mantê-la. Afinal, os desafios viriam. Mas a mensagem que eu quero passar para todos nessa noite seria sobre o Islã e a pessoa do imã Khomeini. Um dos maiores medos das potências arrogantes está ligado ao Islã. O Islã é uma religião monoteísta e de paz, e traz ensinamentos à humanidade para esta vida e para a vida após a morte. Nos ensina como nos portarmos, quais os meus direitos e quais os direitos do próximo. O Islã ensina a humanidade a seguir os atributos de Deus, que dentre eles o principal, a justiça. É justo e de direito que um país tenha sua cultura, tenha sua liberdade, tenha suas leis, sua religião e vá em busca de seu progresso. É justo que suas riquezas naturais sejam em benefício de seu próprio povo. Disso que muitos temem, pois o Islã se aplica diariamente na vida dos muçulmanos. Então o Ayatollah Khomeini revolucionou com o apoio do povo, e o maior fator que fez a população apoiar a liderança do Ayatollah Khomeini estava ligada à sua humildade. Não era um homem em busca de poder, de riqueza, de dinheiro ambicioso. A busca dele era outra. O Ayatollah Khomeini disse que quanto maior o conhecimento, maior a humildade que o ser humano deve ter. Arrogância não é característica de quem tem conhecimento e sabedoria.
O Imam Khomeini não foi somente um líder religioso e político do Islã. Ele foi o homem que realmente praticava o Islã em sua vida como deve ser. Não tinha hipocrisia e tampouco dava como seu mérito a vitória da revolução. Ele mesmo disse: essa vitória não é meu mérito. Eu sou um aprendiz de religião. E não deve se ligar a vitória da Revolução Islâmica do Irã à minha pessoa. Também não tem nada a ver com o povo. E sim, essa vitória vem de Deus. O imã também sempre teve uma vida muito simples. Sua casa era muito humilde, com o básico e necessário para sobreviver nesta vida. Dizia que um governante jamais poderia viver melhor que o seu próprio povo. Ensinou os iranianos a terem senso crítico com relação à política, que os governantes são funcionários do povo e não pessoas acima da população, mostrando uma real democracia, fazendo com que as pessoas exigissem e buscassem seus direitos como cidadãos. Sempre orientou que dessa vida não se leva a nada, alertando as pessoas a terem realmente um objetivo nesta vida e saberem do que realmente estão em busca. Enfrentou prisões, tortura, exílio e direitos violados, mas nunca perdeu a sua fé, sempre se manteve no caminho da senda reta. Dedicou sua vida para Deus, para as pessoas de Deus, para o direito de Deus sobre os homens. Soube ouvir realmente o que o povo necessitava no momento. Não quero estender aqui minhas palavras somente em atributos do Ayatollah Khomeini, uma porque seguro que ele não estaria satisfeito com isso. Mas quero dizer sobre estas lições que ele deixou para todos os iranianos e para o mundo. Afinal, quando se fala em Revolução Islâmica, envolve o Islã, e o Islã está presente em todo o mundo. Algumas das lutas que o imã deixou para nós, lições que servem para os nossos dias atuais. Ter humildade sempre, ser justo, se colocar sempre no lugar do próximo, respeitar todas as diferenças possíveis. Se existe algo de bom, mesmo que parta por parte de seu próprio inimigo, copie se for algo bom. Seja generoso, governe para o seu povo. Trate bem a todos, a fim de que se faça um círculo de amor na humanidade. Respeito para com todos, saiba que esta vida é passageira, então pense onde quer chegar, jamais abaixe a cabeça para o errado e para o inimigo, e sempre confie em Deus. E a lição maior que deixa para nós aqui no Brasil é que nós jamais devemos desistir da luta, porque para Deus nada é impossível. O importante é sermos honestos, sem passar em cima do próximo, sem fazer maldade, sem atacar alguém, sem tirar a vida de alguém. Nós temos que lutar, temos que resistir, e para isso não é impossível. Quem estudar a história da Revolução Iraniana vai ver que ocorreu vários milagres dentro dessa revolução de verdade, que você acredita que é coisa de Deus. Todos nós aqui somos diferentes, somos políticos, somos guerreiros do MTST, somos acadêmicos, somos religiosos. Todos que estamos aqui hoje, cada um tem a sua luta. E seja qual for, que ela deve ser seguida no caminho desses preceitos que o Ayatollah Khomeini trouxe para todos nós, que essa Revolução Islâmica do Irã, estudada a fundo, traz muitas lições. A gente tem que se perguntar, por que no Brasil, né, eu morei no Irã e eu posso falar com toda a autoridade, que teve uma época que os Estados Unidos fez embargos ao Irã, e chegou ao ponto, até aqueles sucrilhos, cereal matinal famoso, não chegava no país. Vinha de fora e não chegava nas prateleiras, não tinha. Eu tinha costume de tomar café da manhã com sucrilhos, até eu ir comprar e chegar ao ponto de não ter com os embargos, assim. Coisas pequenas, mas não chegava até o país. E eu lembro certa vez que o presidente Ahmadinejad, na época, ele fez um discurso na televisão para acalmar a população. Falou: gente, por que vocês estão nervosos com o próprio governo iraniano? Com nós. Nós somos do mesmo sangue, somos da mesma pátria. Vocês têm que estar nervosos com essas potências arrogantes que fazem embargos para a gente e privam a gente de ser um país normal mundo afora. E ele criticou ao povo com relação a isso. E alertou, abriu os olhos da população iraniana, que se a gente não tem alguma coisa que eles não venham a fornecer para a gente, será que nossa inteligência, será que nós não temos capacidade de chegar a produzir? Será que nós não conseguimos sobreviver com aquilo que nós temos? Para ser feliz, a gente precisa ter aquilo que eles têm? Então ele fez algumas críticas para alertar e abrir os olhos da população no Irã. E se
E se a gente não vai tomar Coca-Cola americana, a gente vai tomar a Manush, que é iraniana. Ah, o gosto é diferente? A gente vai se aprimorar para chegar na perfeição de um gosto tão saboroso. E se eles não vendem carros pra gente, você não vai encontrar muita variedade de modelos de carro dentro do Irã? Nós vamos construir carros iranianos do nosso modelo, com o nosso gosto adaptado à nossa cultura. E foi assim que os 8 anos que eu tive na República Islâmica do Irã, eu acompanhei esse processo de modernização deles, que segue até hoje, e por isso que o Irã passou a ser um risco pelo mundo. E o Brasil, em questão de natureza e tempo, clima e tudo, o Brasil tem tudo para ser um país livre e ter de tudo, não falta nada. Eu ainda não entendo o que o Brasil teme a se levantar contra potências arrogantes que querem escravizar a gente. E tiro o chapéu para a Venezuela, que com todos esses problemas dessa intervenção americana... Eu ainda tenho tempo? Eu tiro o chapéu para a Venezuela, que com todos esses problemas que vem enfrentando, não aceitaram a ajuda dos Estados Unidos e não precisamos de esmola. E está fazendo certinho. E a hora que o povo entender a mesma situação que eles estão passando, o Irã já passou e sobreviveram e progrediram, eles vão apoiar o governo que eles têm hoje contra o imperialismo americano. É seguro que vão. O problema é que a mídia priva de passar o que é o verdadeiro Irã. É muito difícil você achar algum jornalista, algum professor universitário, pessoas comprometidas com a verdade, para mostrar que, olha gente, o Irã é isso. Ele tem defeitos? Tem defeitos. O governo tem problemas? Tem problemas. Governo justo é só o de Deus. Todos têm problemas. Mas é um país vencedor que, com todos os embargos que ele tem, ele sobrevive ao clima, ao calor de 50 graus e à neve de menos 30, ele sobrevive às pressões políticas, ele sobrevive a tudo. E você não vê mendigo nas ruas do Irã pedindo esmola em cada farol que você passa. Você vê que aquele povo tem um orgulho, por mais pobre que seja. E o petróleo, ele é um bem de toda a população. Todo mês, todo iraniano que nasce tem uma reservinha jogada numa poupancinha para ele, desde o dia que ele nasce. E quando ele chega à fase de faculdade, que é gratuito ainda, mas ele tem um dinheirinho acumulado no banco, de nascimento dele, que ele é um sócio do governo, para quando ele casar ele ter o dinheiro dele, para se ele quiser comprar uma casa ele tem o dinheiro dele. Então assim, eu acredito que precisa ser expandido o que é o Irã e nós temos muito que aprender com eles. E foi por esse motivo que eu achei muito importante fazer um evento oficial na Câmara Municipal para abrir os olhos das pessoas e cada um que estiver aqui pesquisar sobre o Irã, porque aqui não dá para aprender tudo do que é o Irã, mas pesquisar e poder divulgar de acordo com os meios que você tiver em redes sociais, no seu trabalho, na sua universidade, aonde quer que seja, porque é exemplo pra gente. A Venezuela, os governantes, uma boa parte da população já entendeu. Outra parte, infelizmente, ainda não. E aqui no Brasil, eu espero que um dia todos venham a aprender com isso e precisa abrir um pouco mais os olhos para o que foi essa revolução e não só o que foi. Os 40 anos dela, os frutos que trouxeram. Eu não tenho aqui, eu não trouxe, mas a gente tem uma exposição de fotos e tem livro em PDF. Quem quiser pode pegar meu número e me chamar no Zap, eu mando pelo WhatsApp. Do progresso da Revolução Iraniana no decorrer desses 40 anos. Se você lê esse documento, um deles foi eu mesmo que traduzi para o português agora, nesses últimos dias, em homenagem à Revolução. Se você lê aquele documento, 120 páginas, um livro, e outro documento fotográfico que o Sheikh Hussein Khalil fez, se você ler aquilo, você vai falar, não é o Irã que a mídia passa. E está disponível, eu vou colocar no meu Facebook, quem quiser pode pegar meu número, meu WhatsApp ali com o Denis. O Denis, cadê o Denis? Ali. Tá ali, pega com o Denis e eu mando para vocês com o maior orgulho. Eu já estourei meu tempo para variar, peço desculpa a todos, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. E no final eu peço que as pessoas esperem que a gente vai entregar uma homenagem. Essa homenagem, ela é simbólica, mas ela é em nome de pessoas que lutam pela justiça e pela uma igualdade e estão na mesma luta que a gente. No final vai ser entregue a algumas pessoas que eu vou chamar o nome, mas na verdade todos vocês merecem, de verdade. E eu tiro meu turbante e aplaudo, e aplaudo vocês de coração por estar presente aqui nessa noite. Muito obrigado, fiquem com Deus e que aproveitem o evento.
Rodrigo. Agora a gente queria convidar para fazer uma exposição com um recorte sobre a importância das mulheres na Revolução Iraniana, a professora Márcia Nessato. Você vai utilizar o PowerPoint, né? Vou. Obrigada, Tabata. Boa noite a todas e todos. Bom, eu sou professora da rede pública municipal e da rede pública estadual. Da rede pública municipal estou resistindo, estou em greve desde a semana passada. E muito obrigada pelo apoio da comunidade. E a minha formação é em letras, português e inglês. E também sou pedagoga com especialização em alfabetização e letramento e com extensão em cultura de paz e educação para a paz. E há aproximadamente 15 anos faço parte do movimento feminista aqui no Brasil na luta por emancipação e garantia de direitos das mulheres. Por isso, o meu recorte para essa reflexão dessa noite é sobre educação e é sobre as mulheres. Até porque a imagem que o Ocidente pinta das mulheres no Irã é algo tão atroz, é algo tão assustador, é algo tão difícil da gente entender que alguém possa ser favorável, que eu só posso dizer que se a gente não se apropriar e buscar a verdade, buscar o conhecimento, nós vamos aceitar qualquer tipo de informação que venha dos Estados Unidos ou que venha de qualquer potência imperialista. Eu estou acostumada com aulas de 50 minutos, então, Tabata, faça o seu trabalho e me tesoura, porque eu vou falar, tá? Eu preparei um PowerPoint para tentar me ajudar no tempo e vou correr, porque eu acho que é bastante coisa. Já está aí no primeiro. Essa abertura, Resistir e Construir, ela diz respeito às mulheres no processo da Revolução. Por quê? As mulheres, ao contrário do que toda a mídia ocidental mostra do Irã, elas não só foram as maiores beneficiadas de todo o processo da Revolução, do ponto de vista educacional, como elas também foram força motriz para a Revolução acontecer. Nós vimos no primeiro quadro uma foto das vésperas da Revolução, das manifestações que aconteciam antes da Revolução ser deflagrada, antes da volta do Imam Khomeini. São mulheres, e são mulheres de véu, porque são mulheres piedosas, e elas usavam o véu no seu dia a dia, ao contrário daquilo que é apresentado como uma cidade cosmopolita, com mini saias e cabelões. As mulheres iranianas sempre foram mulheres de fé. E essas mulheres estavam lutando pelo seu país e se manifestando na rua. Essa é a primeira imagem. Na segunda imagem, uma imagem bem contemporânea, são mulheres prestando concurso vestibular para as universidades. E a gente vai ver, eu vou tentar passar rapidinho, a gente vai ver que elas têm ganho um espaço muito grande, superando a entrada dos homens nas faculdades em todas as carreiras, algumas carreiras com um número um pouco menor, mas as mulheres no Irã estão chegando à pós-graduação e continuando os estudos num ritmo que o Brasil ainda não viu, né? Que nós ainda não conseguimos alcançar. Em 40 anos de revolução, as mulheres no Irã estão superando os índices mundiais. A terceira imagem é das mulheres iranianas no parlamento. Tudo bem que a gente vê, é um número pequeno de mulheres num parlamento de 290 cadeiras. São 17 mulheres. Ah, mas é muito pouco. Aqui a gente briga para chegar na paridade de 50% com uma legislação que ainda diz que tem que ser 30%. Se for 30% tá bom. E nós dizemos que não. Principalmente nós do pessoal. Não, nós queremos 50% porque é metade da sociedade e metade da representatividade no parlamento. São só 17 mulheres, muito pouco. Mas essas 17 mulheres estão em número maior do que os representantes estritamente religiosos desse mesmo parlamento, que tem 16 representantes. Então, a mulherada do Irã está de parabéns, e eu começo abrindo já como resistência para a construção de uma sociedade mais justa. Podemos passar adiante?
Tá, os meus alunos dizem que eu faço cara de felicidade quando ponho os óculos, porque eu não enxergo absolutamente nada sem eles para ler. Eu não posso falar, eu não sou iraniana, sou brasileira. Eu vim aqui para prestar uma homenagem e fazer uma reflexão. Mas para isso eu preciso trazer as vozes, e vozes que eu reconheço respeitosamente como líderes em quem eu posso confiar. E a primeira fala, essa eu vou ler para não ter nenhum tipo de inserção minha, tá? No caso da resistência que levou à Revolução Islâmica, sei de fato que em certas partes do país, nossas mulheres entraram na arena antes dos nossos homens. Já ouviram falar disso por aqui também? Ele não, hashtag, as mulheres começam, a sociedade segue. Elas organizaram protestos de rua mais cedo do que os homens. O mesmo acontece com outros eventos diferentes que ocorrem após a vitória da Revolução Islâmica e durante a Era da Defesa Sagrada. Palavras do Imam Khomeini. E para a gente não dizer que ele, grande líder, disse grandes palavras, nós temos um líder atual, com palavras sábias também sobre as mulheres. Hoje, nossas mulheres instruídas são as pessoas mais piedosas e revolucionárias do nosso país. Nossas jovens piedosas e revolucionárias estão entre as mulheres mais ativas nas áreas política, científica e gerencial. Palavras do Ayatollah Khamenei. Em 2012, para mostrar que as mulheres são respeitadas e ganham cada vez mais um papel relevante no processo de manutenção da revolução desse país. Podemos seguir? Nós estamos falando do Irã, país da língua persa predominantemente, tem outros dialetos, tem outros falares populares, principalmente nas regiões rurais, mas a língua predominante é persa, ou farsi, como nós chamamos. E o persa é considerado no mundo inteiro a língua da poesia. Então eu precisava trazer o Rumi, porque professora, literatura, tudo a ver, e eu não consegui segurar, né? Temos aqui um trechinho do Rumi. Ó doce amargura, eu vou te acalmar e te curar. Eu vou te trazer rosas, e eu também fui coberto de espinhos. Trago o Rumi só pra gente dar uma quebradinha na minha fala, que é um pouco acelerada, né? Que, tudo bem. Mas a poesia faz parte da construção, a delicadeza poética do Irã faz parte da construção desse povo. E isso a gente não conhece, a não ser que a gente mergulhe de cabeça, como eu acabei fazendo. Podemos seguir? No próximo quadro, eu vou flertar um pouquinho com a fala do professor sobre a tirania do Shah, né? O primeiro quadro tem uma foto, sim, parece foto de documento, foto 3x4 de várias mulheres, né? Essas fotos são um mural do Memorial das Vítimas da Opressão do Shah. Essas mulheres foram vítimas, foram brutalmente torturadas, com instrução da CIA e com treinamento do Mossad, mulheres e homens, mas aqui eu trouxe a parede das mulheres, brutalmente torturadas por se oporem ao regime do Shah. A resistência não foi só porque a economia estava ruim, não foi só porque o povo passava por necessidades. A resistência começou bem antes. E era uma resistência que sofria um fim brutal. Eram mulheres torturadas e mortas. Por isso a gente tem esse primeiro painel. No segundo, eu não sei se vocês reconhecem essa imagem, é uma imagem da festa grandiosa que o Shah fez em 1971, na comemoração dos 2.500 anos de Persépolis. E foi a festa mais cara que a humanidade, que o planeta bola, tá? É redonda, que o planeta Terra já viu. A festa mais ostentadora.
Podemos pensar, mas se foi um festão desse tamanho, então teve emprego. Não, os funcionários vinham de outros países, os garçons, os cozinheiros vinham da Suíça, vinham da França. E a população não trabalhou. Mas comida para uma festa desse tamanho deve ter movimentado a agricultura, a economia. Não! Toda a comida foi importada. Palavras do Shah. O que eu vou servir para um chefe de Estado, para um rei? Eu não posso servir, eu não lembro o que ele falou, se era abobrinha, se era chuchu, mas ele serviu toneladas, 18 toneladas de comida em 3 dias. Além de vinhos dos mais caros do mundo, bebidas à vontade. E esta festa, em 1971, a festa mais cara do mundo, aconteceu enquanto a população passava fome. E não trouxe nenhum legado de desenvolvimento regional. As tendas que foram construídas se perderam. E a população não viu emprego, a população não viu movimentação financeira. Foi só usurpada por este Shah, que foi deposto na Revolução. Ou que fugiu, né? Fugiu. Não vou entrar nos detalhes históricos. E aqui a gente tem a gracinha da revista Time, com a imagem do Shah, né, como o imperador do óleo, porque ele estava totalmente alinhado com as agendas do petróleo e com os interesses imperialistas norte-americanos, franceses, ingleses, e aqui ele recebendo um agradinho da revista Time. Podemos seguir? Desafio. Né? Cheguei na parte que me interessa, que é educação. E já está quase acabando o tempo. 6 minutos. Ai, meu Deus. A educação foi estratégica para a Revolução Iraniana e ela foi estratégica porque eu vou tentar chegar aqui mais rapidinho nos índices, mas eu preciso... Podemos seguir? Mais um? Sim. O outro eu vou falando, tá? Se aparecer de novo a gente vê, se não aparecer de novo eu vou falando. Quero fazer uma comparação entre o cenário do que era a política educacional do Shah e o cenário do que foi a política e é ainda hoje a política educacional da Revolução Islâmica, pós-Revolução Islâmica. Só a título de comparação. A educação no tempo do Shah, ela era ocidentalizada e ela abandonava todos os valores culturais e religiosos. Mas a população já tinha nascido muçulmana, mas não se podia ser muçulmano na escola. Não se podia apresentar esses valores. Essa era a educação do Shah. E era destinada a uma parcela pequenininha da população. Tudo bem que os grandes cargos, né, as chefias, os gerenciamentos, os postos de trabalho de mais destaque e melhores salários eram de pessoas estrangeiras. Eram de franceses, eram de suíços, eram de ingleses. O povo iraniano não era chefe. No máximo estudava na escola do Shah, nessa política educacional do Shah, para ser capataz, né? E como capataz fazia o serviço de controlar os seus funcionários com baixíssimos salários e com precarização. Outra coisa que a gente também a gente vê por aqui. Enquanto isso, a gente tem uma política educacional pós-revolução que incorpora os valores religiosos que são os valores daquele povo. Incorpora os valores religiosos, aí eu quero fazer que eu sou muçulmana a minha vida inteira. Mas eu só fui saber disso há 2 anos atrás. E eu não sei como explicar de outra forma. Há 2 anos atrás, eu fiz a minha profissão de fé e passei a usar o véu. Mas as outras coisas eu já fazia, lutar por direitos, defender os mais fracos, fazer a caridade. Isso já fazia parte da minha vida, então a vida seguiu. O que diferenciou? Foi o paninho na cabeça, foi o hijab. E então, se 2 anos eu sou professora há um tempão, eu tinha alunos que em dezembro se despediram de mim num verão sem o pano na cabeça
E em fevereiro chegaram para as aulas e viram uma professora Márcia diferente. Eu fiquei preocupada. Como será a aceitação? Como que essas crianças vão enxergar uma mulher com uma vestimenta religiosa dando aula de língua portuguesa? E aí eu tive a maior surpresa da minha vida quando, na primeira reunião de pais, que acontece mais ou menos em março, as famílias vieram com muito carinho para conversar comigo. E aí deu para sentir um detalhe. Um pai me falou: a gente tem medo porque tem os bailes, tem a internet, tem as músicas que as crianças gostam, e eu sou pai de 2 meninas, e saber que tem uma mulher religiosa que está dando aula, não que a senhora vai ensinar para elas a religião, mas saber que a professora é religiosa deixou aquele pai de alguma forma feliz e tranquilo. Eu acredito que um fenômeno parecido também aconteceu no Irã. Para aquela escola ocidentalizada do Shah, as famílias não queriam mandar suas filhas. Mas para uma escola em que a identidade da mulher muçulmana é respeitada, eu mando a minha filha. E isso foi a maior abertura de portas para as mulheres começarem o processo de alfabetização. Então a piedade não foi, de novo, eu estou sendo repetitiva, né? A piedade não foi imposta para as mulheres iranianas. Ela já fazia parte daquele povo e ela foi degrau para que as mulheres começassem a estudar. Então tá, né? Vamos seguir. Não tem slide, vai sem slide mesmo. Eu vou falar aqui muito rapidamente algumas coisinhas, tá? Avanços para as mulheres na República Islâmica do Irã. Foi eliminada toda forma de disparidade de gênero no processo da educação. E isso chega também a alcançar refugiadas. Meninas refugiadas também estudavam em escolas. E aqui tem uma foto muito bonitinha que vocês não estão vendo, né? Que mostra o seguinte: do lado da foto tem um quadro, eu vou descrever. Taxa de alfabetização de mulheres em 1976 no Irã, 35,48%. Menos de 36% das mulheres do Irã em 76 sabiam ler. Em 2016, 93% das mulheres sabem ler. 97% da população como um todo. Sabe qual é a média regional do Oriente Médio? A alfabetização de mulheres hoje no Oriente Médio, 62%. O Irã superou a média regional, superou até a média brasileira. O que acontece quando uma mulher aprende mais, quando ela estuda? Ela se empodera. Isso diminuiu índices de natalidade. Isso fez com que as mulheres chegassem à universidade com muito mais facilidade. E uma das principais universidades do Irã, ela tem 31 campi pelo país inteiro, forma professores, porque existe uma política educacional de valorização dos professores. E aí tem uma série de dados muito bonitinhos aqui, que se a gente entrar nos sites da ONU, a gente vai ver, tá tudo lá, é bonitinho pra chuchu, as mulheres estão mandando bem no Irã, mas ainda tem desafios. Mulheres estudando mais, taxa de empregabilidade menor, porque ainda precisa gerar mais emprego. E eu vou ter que falar esse, aí eu acabo, tá? Indicadores econômicos também em decorrência da educação para as mulheres. Não é esse, é esse daqui. Indicadores sociais mais ligados à condição feminina. Mortalidade infantil. No Irã, 15,5%. Não, 15,5% é um índice. No Brasil, 16,9%. Em 40 anos de revolução, o Irã se equipara quase que ao Brasil. Sobre expectativa de vida, 74,2% e 74,3% no Brasil. Expectativa de vida de mulheres no Irã, no Brasil, equiparadas.
Por fim, indicadores sociais da saúde da mulher. Taxa de fertilidade. As mulheres no Irã têm um pouquinho mais de filho do que nós aqui brasileiras. O índice é de 1,96. No Brasil é de 1,75. Não chega a 2, tá? É um pouquinho maior lá. Mas a taxa de prevalência de contraceptivos, de acesso e uso de contraceptivos, é de 77,4%. Sabe quanto é no Brasil? 80%. Então as iranianas também têm acesso e usam métodos contraceptivos para poder estudar mais e para poder chegar a postos melhores de trabalho. Último juro, tá? Atendimento pré-natal. Esse índice aqui é da Unicef, tá? Quantidade de mulheres que fazem pelo menos uma visita ao ginecologista, obstetra, no período da gravidez. Uma consulta pré-natal pelo menos. 96,9% das mulheres no Irã tem pelo menos uma consulta pré-natal. 2 consultas de pré-natal. 94,3%. Sobre casamento precoce, casamento muito cedo. No Irã, com menos de 15 anos, nós temos um índice de 2,7 de casamentos de meninas com menos de 15 anos. Casamentos antes dos 18 chega aos 16,7%. Agora, para fechar, bonita, né? Já passei do tempo, ela já falou. Os mesmos índices no Brasil. No Irã, meninas com menos de 15 anos, 2,7. Hoje, no Brasil, índice de meninas com menos de 15 anos que se casam é de 10,5%. Índices da Unicef. Casamento antes dos 18 anos. No Irã, 16,7%. No Brasil, 35,6%. Explodiu agora a escala. E nós estamos falando de más condições, de precariedade, de opressão das mulheres iranianas. Eu acho que as iranianas estão mandando muito bem e se elas puderem dar exemplos, a gente vai fazer festa por aqui também. Peço desculpa pelo tempo e muito obrigada. Obrigada, Márcia, que deu uma aula aí pra gente sobre a importância das mulheres. Falta o senhor Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL, para fazer a fala dele. No intervalo, a gente vai convidar algumas pessoas para fazer uma fala curta de 3 minutos, no máximo, estourando, pela ocasião. Então tem alguns nomes que depois a gente vai convidar, tem um microfone lá na ponta, e aí a Tabata vai convidando as pessoas para estar participando. Então, para falar agora, fazer uso da palavra, professor de História e, por consequência da política, Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL. Obrigado, Tabata. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiro, parabenizar aqui, agradecer a oportunidade de compartilhar essa mesa tão especial com a professora Márcia, o professor Renato, o padre Paulo, com o Rodrigo, a minha querida Tabata, companheira de PSOL. E agradecer muito a oportunidade de estar com vocês nessa data tão importante, 40 anos de uma revolução. Todas as revoluções merecem ser homenageadas, sempre. Independente do que elas se tornam, independente do seu caráter, independente da sua natureza, porque as revoluções são a expressão da explosão da vontade popular quando a opressão chega a limites insuportáveis. O povo transforma a sua realidade e as revoluções são o instrumento mais potente que existe, que a humanidade já inventou para produzir essas transformações. Então a Revolução Iraniana merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, como merece todo o nosso respeito e a nossa admiração o povo do Irã. E através dessa introdução aqui eu quero também parabenizar, homenagear todas as autoridades que estão aqui, vereadores, vereadoras, os representantes da comunidade iraniana, de outras comunidades importantes, em especial os meus amigos e amigas do MTST, que aqui representam a ocupação Nova Palestina, que representa também um ato de solidariedade e generosidade dos lutadores do povo brasileiro com os lutadores do povo palestino, que quem sabe em breve
alcancem a vitória que o povo iraniano conquistou, pondo fim à opressão de Israel e conquistando seu próprio Estado. Vou fazer uma abordagem propriamente política, claro, pela minha condição de dirigente partidário, mas principalmente ressaltando quais são, na minha avaliação, na minha apreciação, os aspectos da Revolução Iraniana que são importantes para a gente refletir hoje. Por que pensar numa revolução que aconteceu há 4 décadas, num país tão distante quanto o Irã, uma realidade que é bastante diferente da realidade brasileira? O que essa revolução nos ensina? O que ela tem de importante que precisa ser lembrado? Todas as revoluções ensinam muito ao povo, a qualquer povo do mundo, mas a Revolução Iraniana traz aspectos particularmente úteis para entender o tempo histórico que nós vivemos. Talvez se a gente falar aqui da Revolução Francesa, muita coisa da Revolução Francesa está na nossa sociedade, nós somos herdeiros do processo da Revolução Francesa, da Revolução Russa, da Revolução cubana, de alguma forma. E a Revolução Iraniana, mesmo tendo acontecido tão longe da gente, traz elementos muito importantes para a gente entender o dia de hoje. Eu acho que esse é o principal aspecto que eu queria ressaltar. Porque o principal caráter da Revolução Islâmica do Irã é o seu acento fortemente anti-imperialista. Talvez tenha sido a mais anti-imperialista das revoluções. Porque ela é anti-imperialista na sua essência. Se nós pegarmos outras grandes revoluções, como a Revolução Cubana, a Revolução Russa, a Revolução Mexicana, que tem um caráter marcadamente nacional, ou seja, expressam a dimensão nacional dos conflitos internos, da luta de classes nesses países. A Revolução Iraniana, como nenhuma outra, expressa a resistência de um povo contra as reiteradas intervenções estrangeiras de potências internacionais que queriam determinar como o povo do Irã deveria viver. Então são mais de 100 anos. A Revolução Iraniana ela é o fechamento de mais de um século de resistência do povo do Irã, uma revolução constitucionalista de 1906, com a formação dos primeiros partidos operários, com a formação dos primeiros movimentos de independência, independência real, porque o Irã ficou por muito tempo sob protetorado britânico e russo, depois sob, na prática, um protetorado estadunidense, né, com a subserviência do Shah. E o Irã nos traz uma experiência incrível de resistência. E por que é importante? Porque nos últimos 18 anos nós vimos intervenções imperialistas muito violentas, nos últimos 18 anos, no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, na Síria, no Iêmen, através da Arábia Saudita, mas com o apoio das potências imperialistas, e agora essa realidade está chegando no nosso continente, com a Venezuela. O que esses países têm em comum? Todos eles são, ou foram, melhor dizendo, alguns deles foram, outros são, governos fora da órbita de controle do imperialismo, dos Estados Unidos, de Israel, das grandes potências imperialistas. Isso esses países têm em comum, mas têm em comum também a existência de enormes riquezas naturais. Isso é importante para o Brasil também, que é o detentor de riquezas extraordinárias, riquezas como o petróleo, que é mais comum, que a gente ouve sempre, mas também de riquezas naturais, como o maior aquífero do mundo, o aquífero Guarani, as maiores reservas de biodiversidade que estão na Amazônia. Nós também somos um país com muitas riquezas e que no momento que conseguisse se tornar independente das amarras que o oprimem, também vai ser um país que vai atrair para si toda a violência e a fúria dessas potências imperialistas que não aceitam países e povos independentes. Então o que nós vimos nos últimos anos é a expressão de um momento de crise. O capitalismo, o sistema do capitalista no mundo inteiro vive uma grande crise. E vivia uma crise também nos anos 70, quando a Revolução Islâmica Iraniana aconteceu. Nos anos 70, as taxas de crescimento do capitalismo no nível mundial, elas despencam. O mundo viveu 20 anos, entre o fim da Segunda Guerra Mundial e meados dos anos 70, 20 anos de prosperidade. Não foi só na Europa, não, com a constituição do tal Estado de Bem-Estar Social, com a garantia de vários direitos, prosperidade, também nos Estados Unidos. A Europa era um continente destruído pela Segunda Guerra Mundial. Então os 20 anos de prosperidade na Europa só foram possíveis porque o capitalismo destruiu parte das suas forças produtivas numa guerra que matou milhões de pessoas. Então essa destruição das forças produtivas na Europa garantiu um ciclo de 20 anos, porque o capitalismo ele matou parte das suas células, vamos dizer assim, para usar uma analogia biológica. Ele matou parte das suas próprias células. E isso garantiu 20 anos ininterruptos de expansão da economia em nível mundial. Bom, acontece que essa expansão de 20 anos, que reconstruiu a Europa, foi importante para reconstruir a Europa, garantiu que os Estados Unidos se tornasse a maior potência econômica do planeta,
garantiu inclusive algum nívelzinho de desenvolvimento para a periferia do capitalismo, incluindo a América Latina, que conseguiu se industrializar nesse período, um pouco antes, mas teve um novo ciclo de industrialização dos anos 50, 60 até os anos 70. Esse ciclo de expansão da economia mundial, ela entra em crise nos anos 70. Entra em crise por vários fatores, né? Tem várias interpretações de economistas aí, eu não vou entrar nisso, mas ao entrar em crise, isso gera um sinal de alerta para as potências imperialistas. Opa, o simples crescimento do capitalismo já não é mais suficiente para manter o nosso controle sobre o mundo. É preciso voltar a ter atenção sobre as reservas estratégicas, sobre os países que podem ser nossos vassalos, os países que podem ser nossos prepostos em determinadas regiões do mundo, né? Os Estados Unidos já tinham, vocês sabem, aqui na América Latina, produzido vários golpes militares para depor governos democraticamente eleitos, e no Oriente Médio, região onde fica o Irã, tinha um grande aliado, que era o Estado de Israel. O Estado de Israel, criado em 1948, se transformou, pelas condições históricas nas quais foi criado, num grande aliado das potências imperialistas, Estados Unidos, Inglaterra e outros. Mas não bastava. Israel não tem grandes reservas de petróleo, por exemplo, tem um exército muito poderoso, entrou numa guerra no começo dos anos 70, a guerra do Yom Kippur, que aumentou ainda mais o isolamento de Israel em relação aos países da região, Irã, Iraque, Arábia Saudita e outros, e não era suficiente. Então os Estados Unidos promovem um golpe no Irã, que depõe um líder político eleito democraticamente, um líder populista, o Mossadegh, e novamente coloca a família real que tinha sido deposta no poder, para garantir o controle do país. Isso tem um impacto nefasto sobre o Irã. Aumenta drasticamente o desemprego, a desigualdade, o controle. Em intervalos de menos de 6 anos, mais de 500 companhias americanas se instalam no Irã, né, com o objetivo de controlar as reservas estratégicas do Irã. Ou seja, é o único país da região que reconhece o Estado de Israel. Vocês viram o nível de vassalagem, de comprometimento do governo iraniano antes da Revolução. É o único governo que reconhece o direito daquela invasão criminosa que representa a expansão do Estado de Israel no Oriente Médio. Como? Na época não, na época também, Turquia também. No Oriente Médio, Ásia Menor, né, tecnicamente. Mas pouquíssimos países, então, me corrija aqui o Ibraspal, tinham esse reconhecimento do Estado de Israel. Então, o governo iraniano, antes da Revolução, era um governo totalmente subordinado aos interesses dos Estados Unidos. E, claro, quando a Revolução acontece, o Irã em 75 tinha censura, prisão, tortura, níveis de desigualdade obscenos, era uma ditadura. O país não era uma democracia. E a derrota do imperialismo envolve várias frentes comuns. Isso é importante, porque no momento que o imperialismo olha para a América Latina e se assanha por aqui, com a Venezuela e com outros países, é importante ver qual foi o caminho que o povo iraniano traçou para derrotar o imperialismo. O povo iraniano trabalhou basicamente em 5 frentes. A juventude teve um peso decisivo. Se a gente olhar as fotos das manifestações, milhares e milhares de pessoas nas ruas. Aliás, até hoje a maior manifestação de rua da história foi uma marcha no Irã com 9 milhões de pessoas no mês de dezembro de 78. Milhões de pessoas, e desses milhões, parte considerável era de estudantes, mulheres e jovens homens que tomaram as ruas. Então a juventude teve um papel fundamental para a derrota do imperialismo no Irã. As greves operárias, servidores públicos, de bancários, teve uma greve fundamental, decisiva, no final do processo revolucionário em 78, que é a greve dos petroleiros, do setor estratégico no Irã, a greve do setor petroleiro, que se recusou a continuar enviando petróleo para os Estados Unidos, né? Importante, a formação de grupos armados, porque uma revolução já não acontece mais com rosas, uma revolução hoje em dia, com a força que tem os inimigos do povo em todo o mundo, precisa de meios de autodefesa, e o povo iraniano promoveu seus meios de autodefesa. Então haviam grupos do povo iraniano preparados para um eventual conflito armado, que foram importantes para viabilizar a derrota do regime do Shah e do imperialismo. E o mais decisivo de todos, uma mensagem que alcançou a maioria do povo oprimido, que eram os pobres do Irã, que eram oprimidos pela ditadura do Shah. E essa mensagem, ela foi alcançada através da religião.
Por isso é preciso ter muito respeito com o caráter islâmico da Revolução Iraniana. Que ao contrário do que se costuma fazer no Ocidente, que se trata como... Não é uma revolução totalmente legítima, porque as revoluções legítimas são aquelas que são as de inspiração ocidental, as revoluções socialistas, ou que seja, errado. É preciso ter muito respeito com o caráter da Revolução Iraniana, porque foi através da religião que a mensagem de libertação chegou ao povo do Irã. Foi através, digamos, da defesa da sua cultura, do seu modo de vida, que o povo iraniano se colocou em movimento. Então, num momento tão difícil como esse que a gente vive na América Latina, onde as correntes que mais ganham força, as correntes religiosas que ganham força, são correntes que não querem que o povo se liberte, querem que o povo se mantenha oprimido, querem que o povo se mantenha obediente ao estado de coisas que nós temos, reconhecer que houve um processo revolucionário, onde teve um papel importante a religião, também é um ensinamento, para que nós saibamos encontrar as formas de nos relacionarmos com essa dimensão, que é a dimensão do divino e que é muito importante para o povo, também no Brasil, também no nosso continente. As pessoas no Brasil são religiosas, têm a sua fé. Não é? O Padre Paulo convive com essa realidade diariamente, o povo majoritariamente cristão, e nós temos no cristianismo também correntes que propagam a mensagem de justiça, de igualdade, de solidariedade, e correntes também dentro do cristianismo que não, lamentavelmente, propagam essa mensagem, propagam uma falsa mensagem do cristianismo, de individualismo e de uma suposta prosperidade que é encontrada por dentro da prosperidade material e não espiritual, né, Padre Paulo? Então, essa também é uma lição importante. Então, eu quero ressaltar essas lições que a Revolução Iraniana traz e para as mensagens da Revolução. Quando o Ayatollah Khomeini volta para o Irã, ele faz um grande discurso onde ele apresenta 5 pontos para determinar o caráter da Revolução Iraniana. Uma revolução contra a monarquia e a favor da república, uma revolução anticolonialista, uma revolução anti-sionista, que é essa corrente que legitima a existência do Estado de Israel através de um legado religioso altamente questionável, lutar contra a influência dos Estados Unidos, portanto uma revolução anti-imperialista, e ser independente. Na base da mensagem política não está a adesão necessariamente aos preceitos de uma de outra religião. Está uma mensagem política de libertação, que também foi propagada graças à participação do clero xiita nesse processo da religião, nesse processo da revolução. Então, nesses minutinhos que faltam aqui, eu acho que é bem importante que a gente, num momento tão difícil, em que correntes tão obscuras ganham espaço no mundo, não é só o governo do Bolsonaro, pessoal, é o governo do Trump, na maior potência militar e econômica do planeta, que é os Estados Unidos, é o governo da Hungria, da Polônia, da Áustria, das Filipinas, a gente pode ficar listando aqui. Em muitos países do mundo, o contexto de crise que nós vivemos, que é um contexto muito semelhante ao contexto que o mundo vivia nos anos 70, tem aberto espaço para mudanças. Não necessariamente essas mudanças vão ser mudanças boas, a não ser que o povo esteja organizado. Então, nos anos 70, aconteceram as últimas grandes revoluções. A Revolução Iraniana, em 79 e 82, a Revolução na Nicarágua, foram os grandes últimos processos revolucionários, foram uma saída para a crise que o mundo vivia. Bom, o mundo está de novo em crise. A saída pode ser Bolsonaro, pode ser Trump, mas pode ser também revoluções do povo, ocupações do sem-teto, luta dos sindicalistas, luta da juventude. Ou seja, se abriu, como nos anos 70, uma janela histórica. A crise do capitalismo é uma realidade. Construamos nós, com as nossas mãos, a nossa alternativa para a crise, porque se nós não construirmos essa alternativa, os donos do poder construirão essa alternativa e seguirá sendo a alternativa de opressão, de fome, de miséria. Portanto, o recado que eu deixo aqui em nome do pessoal, e sei que eu posso falar em nome de todos os partidos de esquerda no Brasil, é agradecer as lições da Revolução Iraniana e do povo iraniano, sobretudo, que mostrou que a ideia de revolução continua mais viva do que nunca. Obrigado. Obrigada, Juliana. Queria convidar para fazer o uso da palavra bem rapidamente o sempre senador Eduardo Suplicy. Vamos pedir cada convidado, porque são muitos, tentar falar entre 3 a 5 minutos, estourando o tempo para dar tempo de todo mundo falar, porque já são 9 horas, a gente tem um horário para terminar o evento, temos 40 minutos pela frente para encerrar. Queria representar o Rodrigo Jalud, Márcia Pestardo,
Calé Valles Barrazi, e Juliano Medeiros, e o professor Paulo Bezerra e o senhor Renato Costa, muito aprendemos com as mensagens de cada um. Eu pedi licença porque faleceu um amigo, vou precisar estar no velório daqui a instantes, mas quero expressar também a minha solidariedade à Revolução Iraniana e aos passos que estão sendo dados muitas vezes pelo governo. Eu, como senador, estive no Irã, acho que foi em 2011, e ali havia acontecido um fato muito significativo. Vocês sabem que eu sou autor da lei que instituirá no Brasil, por etapas, a renda básica de cidadania, o direito de todas as pessoas participarem da riqueza comum de nossa nação. A lei foi sancionada em 2004 pelo presidente Lula, aprovada por todos os partidos, faz 15 anos. E o Irã, surpreendentemente, em 2010, era o presidente Ahmadinejad, e eis que aconteceu uma coisa bastante interessante, porque no Irã o preço do combustível era muito mais baixo do que nos países vizinhos, por exemplo, a ponto de muitas pessoas vinham ao Irã para encher o tanque e voltavam para seus países. E então aquilo estava provocando um certo desequilíbrio, e o governo então resolveu aumentar o preço dos combustíveis para o preço mais significativo, mas em compensação, com aquela receita obtida, resolveu pagar aos cerca de 70 milhões de iranianos um dividendo, uma renda básica igual para todos. E foi o primeiro país no mundo que fez esta experiência, que daí aconteceu uma série de problemas e foi diminuído o número de pessoas que passaram a ter, mas por cerca de 2010 até 2016, isso contribuiu significativamente para diminuir a pobreza absoluta e melhorou muito o estado de coisas. Então teve uma experiência muito relevante. Eu acabo de vir do Quênia, onde eu fui visitar uma experiência pioneira da renda básica de cidadania. Eu falei para a Tabata, um dia posso relatar a todos vocês, mas eu tenho que pedir licença por causa deste amigo que faleceu, se me permite. E parabéns e minha solidariedade, Toninho Vespoli e Juliana Cardoso, e a todos que aqui estão. Meus cumprimentos a todos. Parabéns. O Rodrigo Jalum vai entregar para o senador Suplicy uma homenagem àqueles que lutam pela liberdade com justiça e respeito. É uma homenagem simbólica em nome da comunidade muçulmana iraniana, muçulmana daqui de São Paulo, simplesmente para pessoas que lutam em busca da verdade. E quando eu convidei, eu tinha mais que certeza da presença do senhor nesse evento. Muito obrigado de coração, e uma salva de palmas, porque o senhor merece mais que isso. Obrigado. Fique com Deus e obrigado. O Padre Paulo mencionou o Papa Francisco, que outro dia ainda esteve em Abu Dhabi, e promoveu ali também o apelo pela paz entre as pessoas no Oriente Médio. E sobre a Venezuela, o presidente Maduro, outro dia, na semana passada, encaminhou uma solicitação ao Papa, quem sabe ele possa mediar. O Papa, muito interessantemente, falou: olha, quando vem um casal e um lado pede para reconciliar, a gente tem que saber a opinião do outro. E hoje o outro, o presidente
do Congresso Guaidó, acho que mandou uma mensagem ao Papa, agora acho que o Papa Francisco vai conseguir mediar um entendimento na Venezuela. Então,